você sabe quem foi o patrono da Semana de Arte Moderna de 22? Por que foi ele? Qual era a outra pessoa cotada para esse papel e por que não foi essa pessoa? O que temos para hoje, Sanches e Dulcinéias? Se você se lembra desse nome, Graça Aranha, talvez algo que vem imediatamente à sua mente seja Canaã, porque nos livros de literatura, quando nós conhecemos, descobrimos esse homem, sabemos pouca coisa sobre ele. Poucas coisas é isso, que ele foi o autor de Canaã, um romance. Graça Aranha foi um dos homens, um dos intelectuais responsáveis pela fundação da Academia Brasileira de Letras, importante diplomata brasileiro na Europa, justamente por estar ali, vendo a efervescência do modernismo no velho continente, ele decidiu trazer parte daquilo para cá, não exatamente no movimento modernista. Ele é um dos importantes nomes do pré-modernismo, daquilo que estava em transição, que tornaria o modernismo na virada do século XIX para o XX. Falando desses nomes dos pré-modernistas, nós temos uma infinidade, e outro deles que se destaca bastante é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, de certa forma, era praticamente o grande crítico literário da sua época, principalmente ali nos anos 20 e 30. Além de ser o pai da literatura infantil brasileira, ele vai criar, de fato, a primeira editora genuinamente brasileira, bem nacionalista. Ele enfrentou Vargas, ele encampou a campanha do "O petróleo é nosso". Ele era uma pessoa politicamente engajada para defender o que se deveria ser considerado Brasil, ou que fosse genuinamente nosso. Quem tem propostas e intervenções para a nossa economia, para que nós nos desenvolvêssemos mais. E, de certa forma, ele faz isso de um modo muito bem elaborado na sua literatura, sem cair no erro dos românticos, né? De acabar sendo ingênuo ou raso. Ele buscava realmente o que fosse, de fato, genuinamente brasileiro, e ter que necessariamente estar dando uma roupagem do que os europeus ou americanos consideravam que fosse nosso, mas que nós realmente elaborássemos o nosso pensamento sobre o que é Brasil. E por que nós estamos comparando esses dois homens? Primeiramente porque a obra de hoje, sim, ela é do Monteiro Lobato, mas ela é importante para nós vermos uma questão. Lembra da pergunta que eu fiz no início do vídeo? Pois bem, o modernismo foi um movimento que apresentou o que havia de moderno em ebulição nas mais diversas artes, sejam elas plásticas, nas letras, na música, no teatro, na arquitetura, enfim. Ela estava ali emanando, né, efervescendo na semana de 22, mas continuou reverberando e se desenvolvendo no passar dos anos seguintes. Só que se a gente lembrar, um dos marcos do modernismo nas artes plásticas é a exposição da Anita Malfatti em 1917. E nesse ano, o Monteiro Lobato escreve um artigo de opinião sobre essa exposição da Anita Malfatti. E ele não é nada carinhoso com os modernistas. Nessas palavras exatas, ele acaba chamando todo aquele coletivo de artistas, mas em especial ali a Anita Malfatti, como demência. Por esses outros episódios que o Monteiro Lobato acaba criticando muito o movimento, por mais que Mário Oswald e companhia admirassem muito e quisessem o nome dele, o peso dele para a semana de 22, eles acabam convidando como o representante patrono pré-modernista, pai daquele movimento que estava surgindo, o Graça Aranha, no lugar do Monteiro Lobato. Mas nem tudo era dicotomia. Por mais que Monteiro Lobato seja uma persona e um nome muito controverso socialmente, né? Existem muitas críticas sociais em cima do Monteiro Lobato, e muitas vezes literárias também, críticas literárias em cima do seu comportamento, da sua produção artística, não apenas daquilo que ele pensava enquanto indivíduo. Tendo essa defesa de pré-modernista, não apenas pelo período em que ele produziu suas obras, mas de fato pelo que as suas obras apresentam. E o exemplo que nós trouxemos hoje é Marabá, que não à toa é publicado em 1923, ou seja, um ano após a Semana de Arte Moderna. Marabá é um conto do Monteiro Lobato, onde ele, de certa forma, vai nos passar uma receita de romance romântico perfeito. Só que ele vai pegar essa receita, vai brincar, vai burlar um pouco com ela e trazer uma sátira, uma ironia, uma crítica a esse movimento. Passou, né, o movimento todo do romantismo,
as ideias que esse movimento tinha, e assim como os modernistas, ele vai pegar algo de positivo nesse movimento para trazer uma contraproposta para o período em que eles estavam inseridos ali, os anos 20 e 30. Por mais que ele escolha a escrita, né, o conto para fazer isso, ele vai determinar uma estética de uma das artes mais importantes e de maior evolução naquele período, que era o cinema. Mas vamos lembrar que os modernistas trabalhavam com escultura, com pintura, com música, com a poesia, com a prosa, mas o cinema também era algo extremamente novo e que estava, inclusive, não apenas sendo produzido, mas reverberado. Nós temos poemas do Oswald de Andrade, por exemplo, que são feitos com uma câmera, né? Como se fosse no cinema, só que de um modo descrito. E o Lobato vai fazer isso em Marabá. Marabá é todo escrito nessa estética. Nós vamos ter no livro a história dessa personagem, que seria filha de um indígena chamada Iná e de um homem branco. É o que sabemos. A Marabá, então, é essa mestiça que vai despertar o amor do índio Ipojuca. Como se sabe que Marabá não é 100% índia, eles são perseguidos por essa tribo até que um grupo de portugueses os ajude, os resgate. Nesse encontro, a Marabá e o seu pai vão finalmente se encontrar. Ele vai revelar a história e quando ele abraçá-la, com ciúmes, o Ipojuca vai disparar uma flecha que alcançará a protagonista e ela morrerá. Uma história muito comum, muito próxima daquilo que nós vemos no romantismo, no que nós vemos em Ubirajara, no Guarani, na Iracema, no Ijuca-Pirama. Só que Monteiro Lobato vai se usar de uma ironia para satirizar esse enredo e esse cenário. O primeiro modo como ele vai fazer, como eu mencionei, é o cinema. A descrição de toda essa obra é como se fosse um cinema mudo, né? O cinema da época. Nós temos quadros, esses quadros aparecem com o título daquela cena. A cena é descrita e após a descrição dessa cena nós temos a fala que estariam presentes nesses quadros. Da mesma forma que nós tínhamos no cinema mudo a cena aqui se desenrolando e quadros negros com a frase desses personagens intercalados. No meio dessa descrição, uma coisa muito interessante, que por isso que não é apenas simplesmente uma cópia, uma descrição do cinema mudo, é que o Monteiro Lobato vai dar orientações em relação aos atores, às personagens, ao cenário. Ele vai misturar esse papel de autor, diretor, de crítico dentro da obra. Esse talvez seja o ponto principal. Nós vamos ter uma persona, Monteiro Lobato, narrador, e um Monteiro Lobato crítico dentro da obra, em dicotomia, um sobrepondo o outro, trabalhando bastante em cima daquilo que nós sempre falamos e somos apaixonados nesse canal, que é a metalinguagem. Essa é uma das obras que reforça a ideia de que o Monteiro Lobato é um gênio, não apenas pelo que ele fez pelo cenário literário no Brasil, pelo que ele fez com a crítica, pelo que ele fez com a literatura infantil e juvenil, mas ainda que seja um homem estranho, um homem dicotômico, um homem com alguns traços que realmente reforçam não apenas o homem do seu tempo, que ele era, mas trazem questões duvidosas e complicadas de serem aceitas hoje no século XXI, mas nada disso nega a sua genialidade. Ainda que ele não tenha sido escolhido como patrono, que os modernistas tenham rejeitado um pouco, e ele rejeitado muito mais aos modernistas, mas é possível ver em Marabá como ele não apenas entendia as ideias em ebulição naquele período, como ele trabalhava com aspectos que o modernismo iria levantar, como ele trazia reflexões para além do seu tempo, como ele trabalha não apenas nesse livro o cinema ou o que foi feito da literatura no passado, mas em especial questiona, traz levantamentos, talvez profecias, mas perguntas que possam ajudar na elaboração futura daquilo que nós chamaríamos de literatura brasileira, de cânon brasileiro e em especial do que é a crítica literária brasileira. Está bem claro numa citação que nós temos em Marabá, onde Monteiro Lobato dirá o seguinte: nada disso, sejamos da época. A época é apressada, automobilística, aviatória, cinematográfica, e esta, minha Marabá, é no andamento em que começou, não chegaria nunca ao epílogo. A nossa literatura, assim como a história do Marabá, ela não tem e não deve ter um epílogo. Não só porque ela se reinventa ou ela
continua crescendo, a arte é viva, mas porque essas reinterpretações, essas visões que nós temos dos autores do passado, dos críticos do passado, dos temas, das propostas e das estéticas que já aconteceram, elas são refeitas, elas são reelaboradas. A interpretação que nós temos de Capitu, por exemplo, hoje, não é a mesma que os leitores do Machado num período tinham. A interpretação que nós temos da obra de Monteiro Lobato não é a mesma que existia no seu período e não é a mesma que nós teremos lá na frente. E essa talvez seja a principal e mais importante noção que nós precisamos ter acima da literatura, e especialmente da nossa literatura brasileira, que comparada a muitas outras ainda é muito nova, muito recente, está no início do seu caule, olhando as suas raízes e que precisa se desenvolver para gerar novos frutos, reconhecendo os frutos do passado, ainda que esses frutos sejam um pouco amargos, com alguns gomos azedos e outros gomos bem doces. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é a resenha, a proposta de leitura que nós te indicamos hoje. De certa forma, nós podemos até dizer que um pouco, além de pré-modernista, Monteiro Lobato, nesse conto específico, traz uma estética um pouquinho pré-antropofágica. Se você já leu Marabá ou tem algum outro questionamento, alguma outra informação que você queira compartilhar sobre Monteiro Lobato, expõe aqui nos comentários, que eu vou adorar saber, e a gente continuar essa conversa aqui de modo escrito. Nos vemos semana que vem para conversar um pouco mais sobre literatura. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, em especial você que está participando das nossas jornadas. Lá a gente continua trocando figurinhas sobre os livros, sobre a literatura, sobre essa arte tão maravilhosa, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!